Vamos lá, família. Kuma e o soco com toda a dor da sua vida. Revelado o terrível experimento de Saturno. Reviewzinha de One Piece, capítulo 1103. Lá ele. Comecei a usar lá ele, agora não paro de usar. Meu Deus do céu, tem que parar com isso. Coisa de shopping. Vamos lá. Reviewzinho aqui do Mangão. Nosso querido Evandro. E vamos seguir em 3, 2, 1. Play. Para muitos, um robô é só um robô. Engrenagens e metal, eletricidade e positrons, programação e ferro. Feitos pelo homem, mas o que acontece Mas nessa cena é um absurdo, cara. O Oda foi. Cara, é muita sacanagem que o Oda fez nessa cena aí, cara. Dele correndo no mangá foi um absurdo. quando um homem é transformado em uma máquina? O quanto da Mano, acho que tem uma semana. Uma semana que o capítulo saiu. A galera já fez um monte de coisa, né? dor e Caraca. agonia de uma vida podem ser apagados. O quanto do amor ainda resta. O instinto primordial é inalcançável e com uma vontade inabalável fica acima de qualquer ordem. E Kuma vem para Nossa. nos mostrar o que é isso. Não com palavras, mas com um soco que carrega o peso da sua. O quão temível deve ser o soco de um. De um. Quão aterrorizante deve ser um soco de um bom homem. De um homem de coração. Cara. Alma. Quero saber tudo sobre a origem dos poderes de Bonnie e o que move Kuma. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Famoso mangão. Vambora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E que capítulo de Melhor ainda, Evandro. One Piece, hein? O melhor da história. Dá pra ver aqui na sua cara se você concorda comigo. O último capítulo Ai, de ai. 2023 veio... É verdade, né? Ele é o último capítulo. Eu tinha esquecido porque o capítulo anterior disse que era. Disse que ia ter um. Um período de 2 semanas sem capítulo, né? Então, pô. A gente achou que não ia ter, só que teve. Caraca, eu tinha me esquecido disso, pô. carregada de muitas, mas muitas revelações referente a Bonnie, Saturno e Kuma. Esse capítulo foi um dos mais completos, sem dúvidas, Verdade, revelou lançado muita coisa. nesse ano. Eu trouxe todas as explicações para vocês que vão explodir a sua mente. Se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, Oda gênio. assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você inscrever. Se você já é da pior geração, deixa o likezão aí, né? Manda o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo Já tamo com o like já, Evandro. sobre One Vambora. Piece 1103. Então vamos lá, meus amigos, nossa história começa em um ponto de um passado recente. Logo após a Bonnie sair da sala das memórias de Kuma, em uma cena que, sendo bem sincero, eu achei uma das mais legais desse capítulo. Porque a Bonnie se transforma em criança novamente. Essa cena foi de quebrar. É porque, tipo assim, a gente sempre teve aquele negócio da Bonnie ser criança, ser adulta, sempre teve isso. É, meio que foi, a gente já sabe, né, que ela é uma criança. Essa cena no mangá, ela quebrou muito. Ela quebrou muito. Porque, tipo assim, ela acabou de saber a verdade. Aí tá o Vegapunk tentando, tipo, desculpa, esconder coisa e tal. Aí ela vem andando assim. Aí só vê a onomatopeia, assim, da habilidade dela, tipo, funcionando, como é o nome dela funcionando. E aí ela de adulta, ela vai pra criança abraçar ele, cara. Nossa, a cena. E abraça Vegapunk. Eu gosto dessa cena por tudo que ela representa. Bonnie é uma criança que assumiu uma forma adulta para sobreviver no mar. Mas no fundo, em sua mente, em Continua seu sendo uma coração, criança, né? ela só quer rever o seu pai. E esse abraço tem o peso além das memórias. Outra coisa que eu queria destacar é a arte desse capítulo. Está bem clean, limpo, sem muitos detalhes. Eu confesso que ficou bonito, mas me preocupa um pouquinho as variações nas artes de Oda ultimamente. Porém, seguindo aqui com a nossa história, Não parei pra pensar nisso. Vou dar uma olhada depois nas artes anteriores pra ver como é que é as artes. No caso, tanto das capas quanto nas artes coloridas também. Vegapunk deu a ela o presente de aniversário de 10 anos do Kuma. Um colar de sol feito de Nossa, safiras. cara, E isso aqui foi. temos algo grandioso, talvez a maior revelação desse capítulo. E por que você se pergunta? Porque esse símbolo do colar, já vimos ele em diversos pontos Kozuki Oden? da trama. Na bandeira de Alabasta, em Skypiea, na Ilha dos Homens Peixes
em Wano, na igreja do Kuma. Esse colar tem o mesmo formato, galera, 8 pontos em volta de um círculo maior. E já deduzíamos o que era esse símbolo, mas Ela tava lá redonda, pô. a Bonnie confirma finalmente, é o Sol. Então essa revelação é a mais importante do capítulo porque ela entra em retrospecto com diversos símbolos de outros clãs que apareceram ao longo da história. Eu tenho certeza que esse símbolo representa 8 nações que eram aliadas do reino antigo no passado e atualmente. Eu acho que isso é uma coisa que o pessoal já meio que já linka, né? No caso, essa tatuagem com 8 nações, no caso, tipo, cada um... Eu penso que provavelmente essas 8 nações são referentes a, talvez, os 8 tripulantes, talvez, do Joy Boy. Que no caso, cada uma daquelas bolinhas representa uma daquela nação específica que seguiu o Joy Boy. E aí, tipo, meio que ficou na Jolly Roger dele, tá ligado? Essa bandeira assim, tipo, tá o símbolo. Que é esse círculo maior, que representa como se fosse o Sol, né? O próprio Joy Boy. E os 8 em volta, que seria, no caso, seus seguidores. É o que eu acho. Atualmente, o que temos acontecendo? A revolução das 8 nações incitadas pelos revolucionários. É muito legal como tudo se conecta. É verdade. Nossa, odeio um gênio. Fazendo as alianças dos 8 reinos do século perdido. Arabasta, Skypiea, Chandorá, Homens Peixes, Zou, Wano, Elbaf e o mais insano. Lembram do Oxybel? 16 badaladas tocadas por Luffy no time skip. 8 para encerrar uma era e mais 8 para iniciar uma nova. Caraca! 8 reinos de uma aliança antiga e agora mais 8 nações participando. O que eu gosto do Evandro é que ele busca umas paradas lá de trás, né, cara? Pra poder fazer... Cara, sensacional. De uma revolução, como um dom para uma nova era que vem aí. Mas uma coisa que eu acho que vale destacar aqui é uma mini linha temporal para você se achar aqui. O pingente que a Bonnie ganhou de aniversário de alguma forma acionou o Cubo e trouxe ele até ela. Foi isso que fez ele se mover? Não foi, galera. A sequência eu também acho que não foi isso. Luffy e Bonnie acham o robozão de 200 anos atrás. Bonnie desmaia e o Vegapunk diz que tem algo que precisa entregar a Bonnie, que com certeza é o pingente e não as memórias, já que ele tentou impedir a Bonnie de ver a dor de Kuma. Já o nosso pai favorito... Eu vou dar um ataque epilético aqui, com esse negócio piscando aqui na tela. Começou a se mover no exato momento dessa conversa deles. Então Bonnie não tinha o colar do sol, ela estava desmaiada. E a única coisa diferente que temos aqui é Luffy gritando para o grande robô se mover. Então... É isso, é verdade. Olha só, cara, que interessante. Cara, eu ainda sou um pouco cético nessa parada dele... Do Vegapunk ter colocado, tipo, sei lá, as memórias, alguma parte do Kuma no robô gigante. Sou meio cético com isso ainda. Mas pelo jeito eu acho que vai ser isso mesmo. Então pode ser o Luffy aí que deu um comando pro Kuma. Por lógica que o colar não tem nenhum dispositivo que teria ativado. Não, o colar é só Qual é mesmo? É um presente. O colar é só um presente. Tipo, mostrar aqui, ó. Pra mostrar que ele realmente... se importa com ela. Entendeu? Tipo, só tinha, no caso, essa carga sentimental em si. Porque ele não via ela faz tempo, então... Pra mim, o pingente tinha a ver com isso. Até porque a doença, né, que ela tinha, que era a Safira, acho que é a Safira. Doença que Safira que ela tinha. Ele não botava como uma doença, ele falava como, tipo, como se fosse uma coisa boa, tá ligado? Como se fosse uma coisa diferente das outras pessoas. Que não era algo ruim, que era a joia dela, algo do tipo. Então, meio que ele deu nesse sentido, né, o colar pra ela. Pra ela falar, olha, isso aqui é tipo a sua beleza, algo do tipo assim. Claro que eu tô arredondando muita coisa, né? Mas vamos seguir. Do Kuma porque ele nem estava com a Bonnie ainda. E agora, de volta ao presente, temos Bonnie nas mãos de Saturno. Luffy pede por comida. Sandy, Frank, Vegapunk estão paralisados pelo poder oculto do ancião. E Kizaru está pensando em Sentomaru e Bonnie. E aqui temos muitas coisas... Pois é, tem esse detalhe, né? O Kizaru, ele está pensando na Bonnie e no Sentomaru. Ele tá, tipo assim, ele tá relutante. Aquele negócio, né? O Kizaru, ele é ambíguo, né? Ele fala, eu obedeço às ordens. Mas não é como se ele fosse uma pedra. Ele não simplesmente ele fica quieto ali no canto e tipo, ele recebe a ordem, ele faz porque tem que fazer. Ele faz isso. Mas ele sente, no caso, ele tem sentimentos, né? Ele é humano. Então ele tá meio que ressentido com isso tudo. Vendo o Sentomaru todo ferrado ali, a Bonnie precisar aí. Bom, né? Então ele tá olhando isso, ele não tá confortável. Legais para conversar. Primeiro que nossos Nakamas
não conseguem se mover. Eu acho curioso os poderes do Saturno que parecem não ter explicação, mas talvez aqui seja por conta dessa forma aracnídea do Saturno e quem sabe uma teia invisível, porque é um poder até que comum. Do Flamengo é um bom exemplo aí que ele usava os seus fios invisíveis para paralisar Pode as ser. pessoas. Vemos o Dragon também conversando com o Ivankov lá no Reino Kamabaka. Dragon pergunta a Ivankov onde ele acha que Kuma iria por puro instinto. Ao qual Ivankov responde para Mary Joyce, mas Ó. o Kuma é diferente no final das contas. O fato de Kuma Ele passou lá, né? Só que ele deu só uma voltinha. Ele só cortou caminho por lá. Só cortou caminho. Porque era caminho fazer o quê? se mover é qualquer pedaço de Kuma que ainda reste nele. Ele está efetivamente morto, mas vimos como até mesmo serafins, que são códigos para serem programados a ser obedientes, podem lutar contra a sua programação. E esse instinto Isso é paternal verdade. do Kuma o move agora. Bonnie então usa seu ataque Nikamitai. Isso tem um ponto, né? Eu tinha cogitado que... Um tempo, né? Eu tinha cogitado que... Tinham fragmentos, no caso do Kuma... Dentro do Kuma, né? Tipo, ainda pra ele poder agir da maneira que ele tá agindo. Eu achava que era isso, né? Mas, tipo, querendo ou não... Meio que tava na nossa cara o tempo todo, né? Essa parada do... Com os serafins. Que no caso dos serafins, eles não seguem a lógica completa. Tipo, eles não seguem o comando completo. Eles ainda têm, tipo, essa imperfeição de, tipo, de agir igual o... Não o corpo principal, vou botar dessa maneira. A Hancock ainda continua... Pô, a Serafim da Hancock, tipo, fica toda envergonhada com o Luffy. Mesmo não tendo nada a ver. Tendo nada a ver. Só porque é o Luffy, pô. Só porque é o Luffy. O Kuma ainda fica meio ressentido ali. Ele demonstrou que tinha problemas também, o Serafim dele. Então vai ver que, tipo, mesmo zerando... Todo... Todas as memórias, vamos botar assim, do Kuma, meio que a alma, vamos botar assim, a alma humana dele ainda continua. Meio que é da genética dele, vamos botar dessa maneira. E mesmo isso tem nada a ver com genética. Na Mirai, ou um futuro, comunica contra Saturno, mas seu ataque não funciona e ela fica subitamente enfraquecida. Saturno pensa consigo mesmo que a Nika que Bonnie conhece é diferente da realidade. Portanto, Bonnie só pode replicar uma parte da borracha. Isso é muito legal, hein, galera? A Bonnie conhece somente a lenda de Nika e não a realidade em si. E isso afeta como ela imagina o futuro distorcido, ou seja... O que acontece quando ela entender que Luffy é de fato o Deus Sol. E falando nele... Ela vai copiar as habilidades do Luffy. Eu fiquei com esse pensamento. Mano, quando ela entender que as habilidades do Luffy é igual ao do Nika, ela vai virar um Nika também? Mano do céu. E tipo, ela foi um teste, né? Das habilidades da fruta dela, né? Vamos botar assim. Que deu certo, mas fracassou ao mesmo tempo. Então, se eles continuassem com esse teste, ou continuaram com esse teste, e a fruta deu certo, caramba. Ele, do nada, Luffy começa a comer comida no chão. E parece que alguém alimentou o Luffy, mas Saturno percebe isso e ordena que Luffy seja contido com algemas de pedra do mar. Eu gosto em como Saturno se assusta aqui com a possibilidade do Luffy voltar para a batalha. Eu acho que seus poderes não funcionam em pessoas que possuem Haki do Rei. E por isso que o Oda tirou o Zoro de cena para lutar. Ah, que sacana. O Oda é muito Contra sacana. Rob Lute. Mas não só isso, quem sabe os tambores da libertação que acionaram o Robozão também são capazes de negar a capacidade de Saturno. Agora, quem alimentou o Luffy? Eu pergunto pra vocês, você já foi alimentado na velocidade da luz? Todo mundo fez esse chute, né, cara? Menos eu quando eu li pela primeira vez. Caraca, todo mundo chutou que foi o Kizaru. Pô, 3 pessoas que eu comentei falou que foi o Kizaru que alimentou ele. O Kizaru é a melhor aposta por diversos motivos bons. Num painel ele está deitado pensando nos amigos e no outro Todo mundo fez essa mesma... Mesmo link, cara. Porque, caraca, eu fui o único que leu isso daí com um idiota e não entendeu isso aí também, cara. vemos que ele está sentado logo após a cena do Luffy ganhar comida. Ele pode se mover na velocidade da luz, galera. Pegar comida sem que ninguém perceba. Então Mas ele não brilha, não? ele é o único que poderia se Acho que o Kizaru brilha, né? Acho que a galera ia ver, tipo, um ponto amarelo e depois ele aparecendo de novo. Mas tudo bem, faz sentido. mover e teoricamente poderia fazê-lo rápido o suficiente
para que Saturno não percebesse. Além do que, no cantinho aqui quando o Luffy tá comendo, você pode ver uma tigela de lamen. E miso lamen é a comida favorita do Borsalino. Claro que não Pô, mas aí, esse link aí foi meio forte, mas pode ser também. podemos esquecer o Coringa de toda a série, Caribou, que já alimentou o Luffy em Wano. E o Caribou sabe que o único jeito dele É verdade, Caribou tá em Egghead também, né, cara? Caraca, é verdade. Tá em um personagem que todo mundo esqueceu que ele existe, cara. escapar da ilha é mais uma vez com o Luffy. Então também é uma possibilidade muito forte. Ah, será que é assim que ele vai parar no... Provavelmente eu acho que é assim que ele vai parar no barco do Barba Negra. Tá aí, né? Esse é o jeito do Barba Negra descobrir sobre as armas ancestrais. Pronto, todo mundo descobriu agora. Aê! Esqueci desse cara. Eu acho que todo mundo esqueceu desse cara. Dele tentar alimentar o Luffy para fugir. Mas no coração eu queria que fosse o Kizaru, porque ele pode ter mudado de ideia depois de ouvir o que o Saturno fez e possivelmente saber quem é Nika graças a Kuma. O que significa que ele entendeu que a nova forma de Luffy está relacionada ao Deus Sol. Mas continuando, temos muitas, mas muitas revelações. Primeiro é revelado que o poder da Toshi no Mi foi dado a Bonnie por Saturno. E mais um detalhe de suma importância aqui: a alteração da idade não funciona no ancião. Quando eu li isso pela primeira vez eu me perguntei Ó, por que não funcionava, se era Haki. Mas me veio um estalo aqui na cabeça que faz muito mais sentido. ó, ele vai largar brabo agora, hein? O poder da Bonnie não funciona no Saturno porque ele é imortal com a cirurgia perene. Ou seja, sua idade É, faz sentido. Faz sentido, pô. Como é que ela vai alterar a idade de um ser imortal? Não tem como, pô. Ela vai voltar pra quando ele era criança ou, tipo, alterar a idade dele quanto tempo? não pode ser alterada mais por conta disso. Eu tenho certeza que essa é a explicação da falha do uso do poder da Bonnie aqui. Já Saturno diz que conduziu experimentos para dar às pessoas poderes das frutas do diabo por meio de extratos, sem ter que comer a fruta em si. Saturno deu esse remédio para Jeanne, mas ela pegou a doença das escamas de Safira como um efeito colateral. Saturno não esperava que a doença e o poder da fruta do diabo fossem transmitidos. Mano, isso é uma sacanagem do caraca. O cara, tipo assim, o esse capítulo meio que, cara, mostra pra gente, tipo assim, o passado do Kuma já tinha terminado da maneira mais trágica possível. Já tinha terminado do jeito mais trágico possível. E aí saber como a Jeanne ficou do jeito que ficou e como a Bonnie também contraiu a doença dela nesse capítulo, cara, deixou o passado do Kuma ainda mais triste. Eu acho assim, cara, o Oda, quando ele quer fazer uma parada diferenciada, além dos padrões dele, ele faz. Ele faz. Porque, cara, o que ele fez com o Kuma não tá escrito em lugar nenhum, cara. Lugar nenhum. transmitidos para Bonnie. E uau, primeiro de tudo, galera, o que o Saturno estava tentando realizar aqui com esses experimentos com a Jeanne? O Saturno queria ver se era possível dar a alguém o poder de uma Akuma no Mi sem que essa pessoa comesse. E funcionou. A fruta da Bonnie é um poder clonado. Ela tinha os poderes sem nunca comer a Toshi no Mi. Roubado. O que significa que o dono original desses poderes, o verdadeiro usuário da fruta, ainda pode estar em algum lugar por aí. Isso abre o caminho para mais pessoas tendo a mesma habilidade de Akuma no Mi Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. ao mesmo tempo. Mais ainda, quem se lembra de algo que eu sempre bato na tecla aqui com vocês? Toki e seus poderes de viagem no tempo. Ela nunca foi dita ter uma Akuma no Mi dentro do mangá. A única menção mais próxima é Kinemon chamando de poderes Toki Toki. Ela tem o mesmo Isso é nome da verdade. sua habilidade Também. de viagem no tempo. Eu sempre gostei de deixar para vocês esse pensamento que pode ser um poder inerente. E o fato de alguém agora ter o poder de um fruto sem comer ele traz à tona essa velha teoria. Se somarmos A teoria é que, no caso, tem algumas habilidades que não eram frutas, né? Cara, esse é um ponto. Esse é um ponto a elevar. Depois que teve esse negócio do Vegapunk falar sobre as habilidades, no caso, serem vontades das pessoas, né? As frutas serem vontade das pessoas, ficou meio que em aberto. Agora, tendo essa possibilidade de conseguir clonar a fruta sem poder consumir ela, tendo dois usuários da mesma fruta no mundo, cara, meio que deixa isso em aberto. Essa possibilidade voltou a ficar em aberto.
isso, a Zoan Artificial de Momonosuke e o Sangue Verde, agora teremos 3 maneiras de recriar os poderes de Akuma no Mi e multiplicá-los. E neste ponto, a explicação mais provável parece ser que o Saturno injetou na Dini a essência de uma Akuma no Mi ao invés de fazê-la comer. O que Agora, como? é interessante porque o poder nunca foi da Toshi no Mi. E os poderes de envelhecimento da Bonnie aqui são apenas uma manifestação da sua capacidade geral de explorar outros futuros potenciais. E Mano, essa fruta é muito roubada. esse capítulo aqui me lembrou um pouquinho de Fullmetal Alchemist, com Bonnie Ó. recebendo essa injeção, essa essência Full Metal Alchemist. da fruta do diabo, da mesma forma que King Bradley acabou recebendo uma injeção da pedra filosofal. Legal, né? Descobrimos também que Dini se Tá. O link faz meio sentido. Faz até... É. Ah, pegou a habilidade... Não, né? Faz sentido sim. Ele pega a habilidade da pedra. É, tá. Faz sentido sim. tornou a 8ª esposa de uma pessoa da Terra Sagrada. E agora eu tenho quase certeza que não é o Saturno, porque se fosse, ele jogaria na cara da Bonnie que ele é o verdadeiro pai dela, só pra atormentar mais ainda a garota. Mas E isso, cara, de novo essa parada do número 8, né, cara? Novamente, número 8. E o 8º da Terra Sagrada, então... Eu não acho que é de um Terumbito random, né? Ficou em aberto agora se é de Imu. Meio que ficou em aberto se é coisa de Imu, porque ele fala, tipo, a 8ª dama da Terra Sagrada, né? Então meio que deixa em aberto pra ser, no caso, da Bonnie ser filha de Musamar. Fica em aberto, fica em aberto. Eu não acho que é um Terumbito random, ou no caso do próprio Garland. Não tem, pô. como ele não fez, eu acho que não. Pode realmente ser coisa do Garden que estava lá em God Valley Não, então é do Garland mesmo. Se o Evandro falou, tá falado. Retiro o que eu disse. Vou me retratar aqui. junto da Dini. E eu me pergunto também se os O que eu acho errado pra caraca, mas vamos seguir, né? Já é a história toda errada. outros 4 anciões odeiam tanto uma pessoa, uma família específica, porque o rancor do Saturno é horrível. Ele tomou como uma missão pessoal arruinar a vida do Kuma. Porra. Ele é imortal, talvez ele esteja entediado e está fazendo isso somente por diversão. Uma das coisas que eu gosto em Saturno, por mais incrível que isso E ele fez, cara, ele fez de ponta a ponta, né, cara? Fez a vida do cara ser um inferno de ponta a ponta. Cara, não impressionante. Um desgraçado. Ele, no caso, não foi ele, mas... foi ele sim. Caso eles tornaram ele escravo, mataram a família dele, pai, mãe. O cara fugiu, né, do comando deles. Virou revolucionário, no caso, tomou na cabeça, né? Tomou na cabeça. Perdeu uma das únicas pessoas importantes pra ele. Foi raptada, né? No caso, depois encontrou morta, né? Por causa de doença. Teve uma criança com. Essa pessoa teve uma criança com os dragões celestiais. Foi cuidar da criança como o único fio de esperança da vida dele. A criança contraiu a mesma doença que a Jeanne. Ele deu a volta no mundo não sei quantas vezes pra poder achar a cura. Não achou. O único lugar onde ele encontrou a cura foi com o Vegapunk. E ainda pra conseguir curar ela, ele teve que se submeter a virar uma arma do governo. Não pôde ver mais a filha. E depois ainda, tipo, não foi definitivamente morto pelo governo mundial e não conseguiu dar nenhum oi pra filha. Virou uma máquina assim, sem emoções. E ainda foi descoberto que ela, a Jeanne e a Bonnie foram... elas são desse jeito por consequência desse arrombado. É do Saturno, cara. Pô, teve um homem que sofreu mais? O Guts, talvez? Tá pau a pau ali, hein? possa parecer, é que ele é um cientista de verdade. E eu me pergunto se ele já criou algum outro método. Quem sabe o método de teletransporte do pentagrama? Talvez tecendo uma teia invisível em certos lugares, induzindo ele com partes da sua alma, como vivrecards, para as quais ele pode se teletransportar. É verdade, né? Interessante. Tem essa parada, como deixou em aberto esse negócio dele ser cientista, ele poder fazer várias coisas. Então, habilidades que ele pode ter explorado as habilidades da fruta dele pra outro nível também. Esse próprio pentagrama que ele fez
Esse negócio da habilidade da Akuma no Mi dele de deixar todo mundo parado. Essas descobertas aí do Saturno, hein? Agora, em relação aos poderes da Toshi Toshi, de acordo com Saturno, o poder da Bonnie permite que ela se transforme em qualquer futuro que ela possa imaginar. No entanto, quanto mais ela ganha conhecimento sobre a verdade, mais limitado se torna o seu futuro. Só que isso não enfraquece seu fruto, galera, apenas diminui o leque de possibilidades. E o poder da É, porque quanto mais ela sabe sobre a habilidade, menos ela vai conseguir. Menos ela vai conseguir, tipo, usufruir disso, né? Então, tipo, não menos ela vai conseguir, mas menos ela vai deixar mais versátil. Então, como uma coisa fica meio ambígua, a gente pode imaginar o que a gente quiser, né? É como se fosse uma silhueta. Uma silhueta tem um formato, a gente pode achar o que a gente quiser daquela silhueta. Pode ser, tipo, homem, pode ser uma mulher, pode ser um cachorro, pode ser um carro. É uma silhueta, pode ser o que, pode ser qualquer coisa. É que, ué, é assim como funciona a habilidade dela. Quanto mais ela vai tendo a imagem daquela silhueta, vamos botar dessa maneira assim, menos ela consegue ter versatilidade com a habilidade dela. Então, se ela tiver a imagem completa de Nika, vou botar dessa maneira assim, ela pode copiar as habilidades de Nika até certo ponto que ela sabe ali. Mas ela não vai poder ir mais longe que aquilo, porque já chegou um limite do que ela sabe sobre aquela tal forma futura, né? Então fica desse jeito. Mas não é um nerf. Só é um limite. Bonnie está relacionado com o princípio da incerteza quântica. Ela se torna qualquer futuro possível até que esse futuro se torne certo. Bonnie está em um estado de Exatamente. desespero agora, porque ela começa a duvidar da existência de Nika. Então sua forma Nika também fica fraca. Bonnie pede desculpas ao seu pai porque está prestes a Nossa, a morrer. cena E foi. apesar de Kuma ter desistido da sua vida por ela, e Saturno está prestes a dar o golpe final, mas eis que de repente Kuma chega a Egghead e Moleque, o destrói os Kuma fuzileiros como? navais que cercavam o grupo. Bolado. Em uma cena que eu quero muito ver na animação, Kuma agarra Bonnie com a mão e usa o seu corpo para proteger sua filha da perna de Saturno, que acaba perfurando as costas Por sinal, o Kuma é bem maior nessa cena. Eu fiquei assustado com a proporção do Kuma em relação ao Saturno. O gigantesco. de Kuma. E então Kuma, o tirano, puxa a perna de Saturno de suas costas, vira-se para ele e se prepara para dar um soco em Saturno, carregado de dor por uma vida de sofrimento e de Moleque. raiva por tudo que ele fez à sua filha. O capítulo termina antes que o punho de Kuma faça contato com Saturno. Acho que todo mundo espera um mínimo de um arrombão do nível do nível que o Gojo fez no Toji, né, no peito desse cara, mano. O mínimo. É só o que a gente espera. Um socão Luffy que o Luffy deu no St. Charles lá na Isabound não é o suficiente. Tem que estourar, tá ligado? Como se fosse inseto mesmo. Ele não ficar chamando a galera de inseto, esse inseto gigante. Vai assim, ó. Daquela esmagada. Pô, pelo amor de Deus, mano. Esse ser desprezível. Mas solta uma lufada de vento violenta que salta as páginas para você sentir no rosto que vem aí. Um soco que lembra Luffy em São Charles e uau, o instinto paterno é tão forte que nem mesmo o apagar da consciência irá suprimir. Exatamente, Isso é pô. muito legal porque esse instinto primordial, galera, não surgiu aqui em Egghead. Isso já foi sugerido há muito mais tempo na história. Lá em Thriller Bark teve um momento bem legal em que o cadáver da Sindri, lembram dela? Parou de obedecer às ordens e então sorriu aquele Nossa, novamente, ele pegando uma parada de outro momento assim pra poder linkar. O Evandro é. O Oda é um gênio. belo sorriso para o Chopper. E O Evandro agora é em um gênio. Egghead, essa Snake também herdou essa paixão de Boa Hancock por Luffy. E eu fico realmente interessado em ver onde o Oda vai levar essas coisas. Esses 3 painéis finais, Será que o Mini Mihawk também adora vinho? de uma pequena Bonnie chorando, um Kuma raivoso e um assustado Saturno, são tão simples, mas evoca tantas emoções e entusiasmo que só One Piece consegue proporcionar. O Kuma nesse ponto se tornou indiscutivelmente a pessoa mais importante da série, porque agora Luffy tem comida, Nika está voltando, e como os poderes da Bonnie dependem da
Round 2. Sua crença, ela está prestes a ver o verdadeiro Deus Sol. A cena de corrida do Kuma nesse capítulo também funciona perfeitamente com os painéis de corrida do capítulo anterior, de uma forma até cinematográfica. Ele Ele correndo até chegando até a Bonnie. Cara, que finalmente verdade. concluiu sua Nossa! corrida e está exatamente onde deveria estar, na hora certa. O único presente que Caraca. esta bela alma jamais teria pedido. Esse é o seu Gênio. pico pessoal de poder. E aqui você pode ver as décadas Oda de é um agonia gênio. reprimida, de raiva, de sofrimento, do seu desejo de proteger sua filha condensados. E ele pode estar agindo apenas por instinto, mas mesmo que o Kuma morra aqui, seja pela autodestruição implantada no seu corpo robótico ou por outro infortúnio, Kuma morrerá não como um peixe zero, e sim como pai de Jared e Bonnie. Nossa. O Evandro ele tinha que fazer um dicionário, assim, de palavras bonitas que ele... Só no final do vídeo dele, ele fazia uns 50 poemas. Tanto palavra bonita que ele faz. Meu Deus do céu. Que capítulo insano, hein, galera? Curioso essa coisa aí do colar do sol, Ótimo jeito de terminar o ano, né? que acaba confirmando que todos esses reinos têm uma conexão realmente com o reino antigo, com Nico, Deus Sol. Faz muito sentido em retrospecto ter essa confirmação agora. Mais ainda, Saturno fazendo experimentos com frutas, injetando esse extrato de uma Isso aí é flor coisa nova. diretamente nas pessoas. E o mais legal é que a Bonnie herdou isso. Porque até onde sabemos, um usuário de Akuma no Mi não passa os genes do fruto para o seu filho. Big Mom, com seus 8.300... É verdade, não foi confirmado que... É verdade, não foi confirmado que ele fez esses experimentos na Bonnie. Foi na Jeanne, agora que eu me liguei nisso. Então a Jeanne passou as habilidades da fruta pra Bonnie. Caraca, que doideira, mano. 350 filhos. E já se passou uns aninhos, né, desses experimentos. Então, tu acha que ele parou ali depois que ele fez aquilo ali na Jeanne? Duvido. Ele deve ter feito isso com uma galera. Não compartilhou nenhum dos seus genes com os seus filhos, mas a Jeanne acabou passando. Então esse extrato parece realmente ser o poder inerente. Lembrem da Toki, poder Toki Toki. Eu acho que a gente vai acabar acertando essa teoria aí. E você, tem alguma teoria? Conseguiu pegar alguma coisa que faltou? Compartilha aqui nos comentários. Eu gosto de ver as teorias de vocês, os reviews, os comentários. E deixa o like se gostou desse vídeo, tá bom? Até a próxima, boas festas. Valeu por assistir. Fui. Coisa linda. Cada capítulo novo de One Piece parece uma teoria. É tipo assim, responde uma coisa e cria mais 20 teorias diferentes pra gente. Impressionante, cara. Belo vídeo do Evandro. Belo vídeo, belo vídeo. Bom, esse foi o vídeo, galera. Escreve aí, comenta. Último capítulo do ano. Provavelmente esse vídeo só vai sair no... Esse vídeo só vai sair, acho que talvez... Eu não sei se vai sair esse ano ainda ou ano que vem, mas... É porque é daqui a pouco. Então é isso. É nóis.